Estamos de volta com o programa Painel Livre. Hoje estamos falando sobre o encontro que aconteceu com o presidente da OAB, da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Diamantina, Dr. José Agostinho Rocha, também o presidente da Associação Diamantina Viva, ADIV, Dr. Francisco Pimenta, junto com os candidatos a prefeitos de Diamantina. O encontro aconteceu na tarde de hoje. A TV Vale esteve presente acompanhando o evento e estamos debatendo, dando publicidade a esse evento. Eu gostaria, doutor José Agostinho, que comentasse, e explicasse o que houve, o que aconteceu hoje lá na sede da OAB. Foi o seguinte, claro, convidamos todos os candidatos, enviamos para todos os comitês o convite para comparecimento, deixando bem claro que é só um convite mesmo, porque a OAB não tem qualquer poder de intimação e de vinculação a qualquer documento que seja. Enfim, esse documento, como eu disse, que foi uma proposição da ADIV, e nós aderimos por entendermos ser um documento apartidário, isento. Então convidamos esses candidatos para comparecerem, para assinar, para aderir ou não a esse termo de compromisso. E ocorreu o seguinte, os candidatos então, na verdade, ausente o doutor Paulo Célio, que nos ligou, informando que já havia um compromisso marcado, entretanto, comprometeu-se a comparecer amanhã na sede da OAB para também debater sobre esse documento. Mas compareceu hoje então o Ragosino e o Marcos Tibães. Em que pese os dois candidatos terem concordado com os termos desse compromisso público, eles acharam por bem não assinar esse termo com receio de alguma represália do Ministério Público diante da legislação eleitoral. O que eu respeito, porque, na verdade, ninguém está impedido de entrar com uma ação judicial, o Ministério Público, inclusive. Mas eu não vejo qualquer problema, porque foi um termo esse termo, isso partiu da OAB e da ADIV. Isso não partiu de candidato nenhum, de partido político nenhum. Isso é de uma forma isenta, partidária, autônoma. E foi enviado para todos os candidatos, nos mesmos termos, em uma reunião conjunta. Mas, enfim, resolveram por bem não assinar, fundados nessas razões receosas de alguma reprimenda diante da legislação eleitoral, mas se comprometeram caso venham a se eleger, assinar esse compromisso. Ficamos então de formalizar uma ata discorrendo sobre o que aconteceu nessa reunião, para que amanhã seja assinado esse termo do que ocorreu. Doutor Francisco, esse é um modelo que já existe mais ou menos dos parâmetros, esse documento, que já existe em várias cidades do Brasil, um compromisso. Como é que é? Isso trata de quê? Então, este modelo que nós apresentamos aos candidatos hoje, e de uma forma muito tranquila, nós o utilizamos porque ipsis literis o modelo que foi utilizado pela Amarribo em Ribeirão Bonito, ao qual o candidato a prefeito que foi eleito e também os outros candidatos naquela cidade assinaram. Então, eu me senti muito tranquilo e confortável em apresentá-lo, porque vindo da Amarribo não haveria nenhum vício legal. E fora a própria Amarribo, outras ONGs pelo país têm apresentado, seguindo este modelo e adequando cada uma à sua realidade local, Então, eu também, como o doutor José, respeito o posicionamento dos candidatos, o receio de cada um, mas não vejo nenhum prejuízo
legal ou mesmo político que pudesse ocorrer se tivessem assinado. Muito pelo contrário, acho que teria sido um grande ganho para todos. Inclusive, para que as pessoas tenham noção de o que é esse documento, né? Um dos tópicos que eu achei muito interessante e eu acho que normalmente é motivo para que candidato não queira assinar, não favorecer parentes e amigos nas contratações e nas licitações de qualquer órgão da prefeitura. Né? Não contratar parentes até terceiro grau, né? Orçamento participativo, são discursos que todo mundo faz, mas é muito difícil de aplicar. O difícil é justamente sair do discurso e partir para a prática. E é essa a luta da ADIV e das outras ONGs. Sair do discurso e ir para a prática, dentro da legalidade. Porque isto é de conhecimento, que eu vou falar aqui, evidentemente, não estou sugerindo que nenhum dos candidatos, caso eleito, fosse agir dessa forma, correto? Mas a prática usual é que, nessas licitações, nesta forma que nós pedimos que não seja, né, realizado, é justamente o mecanismo, muitas das vezes, para desvio de verba. Então, o foco da nossa rede de ONGs é o controle social, é a observação da aplicação da verba pública, a forma de gastar essa verba, como que ela sai dos cofres públicos. E nós temos mecanismos de aferição que nos mostram que uma grande parte da verba escoa através de licitações. Tem um tópico, deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui, que fala de dar publicidade e Lei da transparência. Com 90 dias. Você acha que é possível um prefeito fazer isso logo nos 3 primeiros meses? Olha, Marconi, eu penso que nada é impossível, desde que haja empenho. Porque a lei, ela é clara em determinar que haja transparência, né? Hoje veio a lei da transparência, existe o plano de metas, e nós temos conhecimento que essas duas legislações ainda não foram implementadas pelo município. Inclusive, no caso da lei da transparência, o prazo é até maio, salvo engano, e a penalidade em não sendo implantada, a impossibilidade de receber recursos federais. Então, dentro desse contexto, se o município não implementar até aquela data, salvo engano, 5 ou 10 de maio, havendo realmente cumprimento da lei, o município já estará impedido de receber alguns recursos federais. Então, eu acho que a lei já existe, já era de conhecimento do prefeito anterior, porque essa lei foi editada durante a vigência do mandato anterior. Então, eu acho que o município tem condições, ou tinha, de trabalhar dentro de um organograma para deixar isso tudo pronto. É evidente que essa situação que está ocorrendo é uma situação atípica, mas o prefeito eleito, se quiser, se ele não conseguir cumprir 100%, mas com boa vontade, ele vai cumprir pelo menos 70% dentro destes 90 dias. Agostinho, uma proposta que foi colocada hoje na reunião é que é necessário que haja também a participação do Legislativo, senão dificilmente o Executivo consegue colocar em prática. Né? Claro. Como é que pensa, né, a OAB junto com a ADIV, como é que pensa em construir isso para que traga também o Legislativo para ter esse compromisso? Essas mesmas proposições serão feitas para o Legislativo. Essas mesmas cobranças serão feitas aos vereadores. Porque há certas questões, como o doutor Francisco colocou, o que está aqui são questões que já estão inseridas em lei. Então não existe razão para que haja uma delonga, para que isso não seja efetivado. Então, nós pretendemos também levar esse termo de compromisso também ao Legislativo, também aos vereadores. E, inclusive, posteriormente a isso, nós temos comissões na OAB que nós iremos formar para que acompanhe as sessões na Câmara. Para que estejamos atentos ao que está acontecendo, inclusive essas questões que são omissas e que passam
existem as transmissões, mas que poucos escutam, ligam o rádio. Mas aí a OAB estaria institucionalizada dentro das reuniões. Dentro das reuniões, exatamente. Existe uma comissão, agora eu me esqueci o nome dela, Marconi, é um observatório, eu não me lembro o nome dele todo agora, é um observatório alguma coisa. E ele faz parte justamente disso, justamente dessa cobrança. E essa cobrança, inclusive, em cima do Legislativo, que tem esse dever de fazer com que cumpram as leis e da própria gestão do Executivo, que seja uma gestão lícita. E que parece que isso andou meio diante de tantas acusações que foram feitas. Eu me perguntei várias vezes, e o Legislativo? E a obrigação dele, o dever dele de fiscalização? Onde é que estava? Tem que passar questões de verbas, as questões de verbas elas têm que passar pelo Legislativo. E aí? Então todas essas propostas, dentro do que tange a competência do Legislativo Municipal, também serão feitas, e a instituição OAB também se fará presente no Legislativo para cobrar que ele atue dentro das premissas, dentro das suas prerrogativas. Bom, estamos recebendo o presidente da 12ª subseção da OAB em Diamantina, o doutor José Agostinho Rocha, também o presidente da Associação Diamantina Viva, ADIV, o doutor Francisco Pimenta. E, é claro, você pode participar pelo nosso site tvvalinet.com.br, também pelo telefone 3531-1013. Voltamos já.